Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast. Desta vez eu tenho a honra de trazer aqui uma pessoa muito querida, uma amiga, sobretudo, acima de qualquer coisa, especialista em direito, quando se fala em família e sucessões e a parte imobiliária. Então, um conteúdo muito legal para vocês. Doutora Nara, um prazer. Se apresente para a nossa audiência nessa câmera aqui e fala um pouquinho sobre você. Olá, eu sou Geonara Guedes, advogada, especialista em regularização de imóveis, me especializando em direito imobiliário, né, expert em inventário e regularização de imóveis com foco no uso capião. Legal, bacana. Já viu que vai ser um papo assim muito útil para você, gestor de imóveis, para você, corretor de imóveis. Vai ter muita coisa aqui bacana, porque a gente sabe, né, doutora, que o corretor já tem muita coisa para poder se preocupar no dia a dia, atender o cliente, fazer a venda, aprovar a documentação, e termina que nessa parte jurídica, termina faltando algum tipo de conhecimento que pode até prejudicar o cliente dele durante o atendimento, não é isso? Exatamente. Né? Além de tudo que você já explanou do corretor, né, ele ainda vai mostrar o imóvel. Então, quando o vendedor ele chega com um imóvel para oferecer àquele corretor, ele tem que prestar atenção em várias nuances, né? Sim. Que ele pode até ser prejudicado diante disso, se ele não, se faltar um pouco de atenção referente a algum problema que esteja no imóvel ou até mesmo que seja daquele vendedor, né? Seja uma certidão negativa do imóvel, judicial, se tem algum protesto, que é o que a gente chama do diligência, que é você trazer as problemáticas que podem acontecer dentro daquele imóvel, dentro daquela compra e venda, né, que esteja relacionada ao imóvel, que esteja relacionada ao comprador e até mesmo ao vendedor, seja ele ter um protesto dentro desse imóvel, dentro dessa certidão, que pode ocasionar algum problema futuramente no imóvel, né? Sim. Porque se ele não prestar atenção nisso, ele pode sofrer um procedimento judicial, né? Ter que responder por isso, por um pouquinho de falta de atenção, né? Que não é culpa dele. Ele sabe as certidões que devem ser solicitadas diante do processo do contrato de compra e venda. Sim. Porém, ele não é obrigação dele saber o porquê que aquela certidão ela deu positiva. Então, se aquela certidão deu positiva, ele não precisa necessariamente acabar aquele contrato de compra e venda. Por isso que ele pode buscar o advogado, para o advogado trazer o porquê que aquela certidão ela acabou dando positiva. E se aquele cliente ele quer continuar aquela compra e venda mesmo assim, porque às vezes é uma dívida de IPTU. Sim. Que pode ser negociada dentro daquele contrato de compra e venda. Perfeito. E é importante que esse corretor ele traga um contrato de compra e venda individualizado para cada cliente, porque cada cliente vai trazer várias nuances. Nós somos individuais, né? O problema de um imóvel, ele não pode ser o problema do outro imóvel. Sim. Então, o que a gente sempre orienta é que o contrato de compra e venda ele seja individualizado, que o corretor busque o advogado para, junto com aquelas partes, ele não faça somente a venda, mas ele faça todo o aparato dentro daquela compra e venda, para que não ocorra futuramente um processo judicial, né? Que ele verifique quais são os procedimentos, os processos administrativos e as certidões judiciais e administrativas que está dentro do imóvel e lembrando sempre dentro das partes, o vendedor e o comprador. Legal. Bom, primeira fala dessa mulher incrível, você já percebeu que vem muita coisa aí. Então pegue papel, caneta, anote, porque eu não tenho dúvida nenhuma de que esse episódio vai trazer muito conteúdo útil para você, tá? Mas antes da gente dar continuidade, a gente sempre tem uma prática aqui de presentear os nossos convidados e com você não seria diferente. Então, deixa eu pegar aqui, isso aqui é uma lembrança para você. Abra, por gentileza, para você ver o que é que tem aí dentro, tudo certinho. Lindo, muito obrigada. Veja aí. A gente vai falar já sobre
a questão um pouco mais dessas certidões, do que você tocou em assunto, mas antes você abre que eu quero ver que você veja o que é que tem aí dentro. Pode ir. Aí, pronto. Uau, bem supremo. Primeiro o mousepad, mostra pro pessoal. Lindo, gente. Para você estar trabalhando lá no escritório com seu mouse, sempre lembrando da gente, um caderninho para que você possa fazer as suas anotações, né? É sempre bem-vindo, caderno é sempre bem-vindo. Caderno e xícara. Uma xícara para que você possa tomar o seu café, a sua água, canetinha para você poder assinar os seus documentos e uma lixeirinha para você poder colocar no carro, certo? Me dê pra cá. Muito obrigada. Não, você que vai colocar lá, vou pedir só para o nosso pessoal colocar, por gentileza, um pouquinho d'água para você já ficar aqui nesse episódio com a xícara do Supremo, certo? Coloco tudo aí bonitinho, certinho. Doutora, eu quero iniciar esse papo, você já falou de certidões, tudo, mas eu quero iniciar esse papo falando sobre inventário. Por quê? Porque, muito embora ele não esteja 100% relacionado à prática imobiliária, mas eu diria que ele, em muitos casos, a ausência de um inventário, você vai falar sobre isso, pode ocasionar um problema transacional em relação a esse imóvel, ou até mesmo esse negócio deixar de existir justamente pela ausência do inventário. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, olha a água aí. Obrigada. Pronto. Obrigado, viu, Mica? A primeira pergunta que eu quero que você esclareça para a nossa audiência é: o que é um processo de inventário? Então, o processo de inventário. O inventário é quando a pessoa falece. Quando a pessoa falece de imediato, aquele falecimento, se dá a transação, a transferência daqueles bens daquela pessoa falecida para os herdeiros. Quem são os herdeiros? Herdeiros legítimos, podemos ter os herdeiros legítimos, que são a esposa, né, o cônjuge, os filhos. Podemos ter também herdeiros testamentários, é quando aquela pessoa que falece, ela deixa um testamento e deixa aqueles bens, dispõe daqueles bens para aquela outra pessoa. Lembrando sempre que a pessoa que falece, ela não pode dispor mais do que 50% daqueles bens. Né? Aí é o que começa o processo do inventário. Aí aquela questão... Faleceu. Isso que a doutora está falando, em relação à questão de não poder passar mais do que 50%, porque é a parte necessária do herdeiro, né? A legítima, que a gente fala no mundo jurídico. Então, isso quer dizer que, ainda que a pessoa tenha feito um testamento... Aliás, existem exceções onde ele pode deserdar em caso de maus tratos, não honrou o pai. Isso tem previsão legal, não é? Mas, em um cenário normal, o que vai acontecer é, se existir um testamento, 50% da legítima vai ficar, digamos assim, com o cônjuge que tem direito. Estou falando de uma família tradicional, né? E os outros 50% vai ser dividido entre os filhos e tudo. Então, essa parte da divisão, de não poder exceder esses 50%, é essa parte legítima de acordo com o nosso Código Civil. Depender de cada regime. Exatamente. Então, ela já deu uma pincelada sobre o que é essa questão de inventário. Aí, vamos adentrar um pouco mais. Por que é que as pessoas precisam fazer inventário, principalmente se tiver um imóvel no meio? Por que é? Então, a pessoa faleceu, o que a gente chama inventário. Né? Quando a pessoa falece, necessariamente, aqueles bens deixados, ele não é seu, ele não é do filho, ele não é... É claro que se transfere aqueles bens, né, da mesma hora que a pessoa falece, para aquelas pessoas herdeiras, mas aquela coisa precisa ser legalizada. E o que acontece? Praticamente sempre que acontece o falecimento de alguém, ele deixa alguma coisa, seja um imóvel ou seja móvel. E precisa ser legalizado, né? Precisa ocorrer aquela transação com a devida legalidade, que é o que acontece dentro do inventário. Transferir aquela propriedade ou até mesmo aquele valor para a pessoa que era no nome daquela pessoa falecida, para aquela pessoa que está viva, que são os herdeiros. O que a gente vê na prática, no dia a dia, doutora, é que acontece o falecimento, as pessoas meio que vão deixando, porque, não, mas assim, meu pai faleceu, não, mas a casa é minha, ou então a casa é nossa, aqui da família. Só que aí, pessoal, vai chegar um momento que aquele imóvel ele vai precisar ser transacionado. Aí,
como é que o corretor entra na história? Ele entra, vamos supor, o herdeiro que está, ou a viúva que ficou, não, eu quero vender meu imóvel. Aí ele desconhece o processo do inventário e ele simplesmente fala o seguinte, não, vamos vender esse imóvel, tal, tudo. Qual é o problema que vai acontecer? Quando você chegar no cartório para você poder fazer o registro, o RI, o registro imobiliário, você não vai conseguir fazer. Por quê? Porque lá, o tabelião, lá no cartório, ele vai olhar e vai dizer o seguinte, não, esse imóvel aqui pertence a fulano de tal, deveria ter sido feito um processo de inventário, não foi feito. Ou seja, você não verificou isso antes, aí a doutora falou um pouco mais cedo sobre a questão de faltou atenção ou talvez desconhecimento, né? E aí você perdeu aquele processo. Por quê? Um inventário, eu quero que a doutora fale sobre isso, não pode ser feito sem advogado, tem previsão legal para isso também, ainda que o inventário seja extrajudicial, você vai falar sobre isso também, mas precisa de um advogado. Então, doutora, ele vai precisar tendo que voltar, no caso, ou o cliente ou o corretor, para falar com o advogado, para primeiro fazer o procedimento de inventário, não é isso? Exatamente. Eu sempre digo que o inventário, ele precisa começar com o advogado, né? Não tem como não fazer um inventário e não ter um advogado acompanhando, seja ele judicial ou extrajudicial. E sempre casa, quase sempre, né? Quase sempre tem bens imóveis, né? Então, sempre vai casar com o corretor, porque aquela família, né? Ela precisa vender aquele imóvel. O que acontece? Muitas pessoas, muitas famílias acabam não fazendo o inventário, deixando o tempo passar. E o inventário, por lei, ele tem um prazo para ser feito, né? Que ele é 60 dias. E acabam passando anos sem resolver aquilo. Aí, o que acontece? Chega um momento que aquela família ela precisa vender aquele imóvel, aquele bem, e ainda não foi feito o inventário. E como você bem falou, Ives, chega lá no cartório, não tem como. Não tem como transferir, porque para transferir aquele imóvel que não te pertence, que ainda está no nome daquele falecido, ele precisa entrar dentro do inventário para resolver. Isso se aquele imóvel tem uma escritura, porque o que acontece muito é levantamento de inventário com imóvel sem a devida regularização, né? No contrato de compra e venda, temos a rodo. É uma tradição brasileira, praticamente. Percebam o que ela está trazendo de informação relevante dentro dessa história, porque assim, tem um dado que traz que, em média, entre 50% e 60% dos imóveis no Brasil são irregulares. Aí, veja, para que a venda desse imóvel ela possa ocorrer, primeiro tem que existir uma regularização do imóvel. Aí tem um outro imbróglio nessa história, que é o quê? Tá, mas a gente está falando sobre a regularização do imóvel, mas eu primeiro preciso fazer o processo do inventário. Aí, veja, você tem um inventário, que é um processo, você tem a regularização do imóvel, que é outro processo que não tem nada a ver com o inventário, e você tem o trabalho do corretor para conseguir o cliente que vai comprar. Mas, veja, o corretor não consegue fazer nada disso sem antes resolver todo esse lado que a doutora está trazendo, né? Da outra parte burocrática, né? Como você bem falou, são processos diferentes, são bem divergentes. O processo do inventário é um, o processo da regularização do imóvel é outra, né? Aquele imóvel que às vezes ele não tem a escritura pública, né, regularizada, que está no contrato de compra e venda. Ah, doutora, eu posso vender diretamente? É difícil uma pessoa querer comprar. Claro que acontece, nós estamos no Brasil, né, onde a gente tem 50% a 60% dos imóveis sem a devida regularização, mas dificilmente, principalmente os imóveis que têm uma escritura, a pessoa queira comprar de forma irregular. Principalmente se ele estiver dentro de um inventário que não foi resolvido, porque ali ele vai ter um problema. Com certeza ele vai ter um problema. E aí a gente pode trazer para um ponto, você que é corretor que está nos assistindo, sobre o risco que você está trazendo. Por quê? Porque você vai responder subsidiariamente depois por conta de um problema desse. Então, o que a doutora está trazendo fez um contrato de gaveta, como a gente chama, né? Um contrato de compra e venda, mas esse imóvel não está escriturado, nada. Beleza. Aí fez a venda. E aí depois aparece num processo que tem herdeiros, isso, aquilo, outro, que não concordavam com aquilo e tal.
vai ser problema, entendeu? Vai ser problema para o cliente que comprou, vai ser problema para você, corretor, que fez a transação, e vai ser problema para quem vendeu o antigo proprietário, entendeu? Então, assim, por isso é que é fundamental você, enquanto corretor, conhecer o mínimo do processo. A gente não está falando aqui que você tem que ser especialista em direito, não. Mas você tem que entender como é que funciona para que você possa oferecer o seu serviço lá do outro lado de uma maneira, digamos assim, consciente do que você está fazendo. E o nosso papel aqui está sendo justamente trazer um especialista para conversar com você e lhe dizer, olha, tem isso daqui e funciona desse jeito. Não é isso aí, doutora? Exatamente. E o que você falou é o que eu trouxe mais cedo, da análise prévia. Sim. E do contrato individualizado para aquela pessoa, né? Porque ele pode fazer essa venda, sim, dentro do inventário e fazer um contrato, que a transferência daquele imóvel vai se dar na finalização daquele inventário. Mas o contrato, além desse contrato, vai ter um outro processo que a gente chama de uma outra parte, que a gente chama de cessão de direitos, se for uma venda, que aí é uma outra complexidade que não cabe ao corretor. Mas é para eu trazer a importância desse contrato individualizado, que você não precisa exatamente acabar com a venda. Dizer, olha, nós temos aqui um inventário e eu não consigo fazer a venda. Ok, nós temos um inventário. Para o senhor está tudo bem continuar com essa venda, né, com essa compra desse imóvel. E mesmo esse imóvel estando dentro do inventário, nós estamos aqui com advogado, vamos regularizar tudo direitinho, ser transparente. Quanto mais transparente você é, menos chance de você responder por aquilo. Documentar sempre documentar tudo que você está fazendo. Olha, estou te trazendo quais são as nuances desse processo, o que é que está acontecendo, e estou te mostrando aqui, ser transparente com o vendedor, o comprador. Sempre. Porque é uma forma de você não responder por aquele acontecimento se posteriormente vier a postergar alguma ação judicial. Perfeito. Vamos falar agora sobre... Só chega um pouquinho mais aqui para o lado para ficar direcional. Boa, doutora. Sobre essa questão da due diligence. Que é o quê? Trazendo esse termo aí para uma linguagem mais palatável para quem está nos assistindo, é a gente fazer uma checagem documental sobre toda a vida daquele imóvel, do proprietário, e a importância disso que o advogado vai trazer, né, doutora? Para, digamos, dar luz àquela transação imobiliária. Então, por exemplo, vai ter um imóvel que está sendo transacionado ali. Tudo bem, mas vamos lá. Quem é o proprietário desse imóvel? Como é que está a vida desse proprietário? Porque ele pode estar sofrendo algum tipo de processo, né? Inclusive, como é que está a situação? Ele é casado? Porque você tem que saber como é que está a vida do cônjuge, né? Ele é empresário? Porque se ele for empresário e tiver dívida trabalhista na empresa dele, o imóvel pode estar rolado num processo, né? Essa dívida está em execução? Como é que está? Então, isso tudo é um levantamento prévio que você faz no imóvel, você faz no proprietário, você faz no cônjuge do proprietário, você faz na empresa do proprietário se tem alguma coisa, para que você possa dar segurança jurídica às partes envolvidas. E eu ainda até assim não me refuto a dizer que até para quem está comprando imóvel também, você levantar as informações, ou seja, das partes envolvidas naquela transação, não é isso, doutora? Exatamente, eu iria falar isso, que além do vendedor, o comprador ele vai conseguir honrar com aquele compromisso de compra e venda, com aquele contrato de compra e venda. Então, a due diligência é uma busca prévia do que pode acontecer. Doutora, 100% dos negócios jurídicos, eu consigo uma segurança jurídica 100%? Não existe segurança jurídica 100%. Em nada na vida. Em nada. Exatamente, em nada. Não existe. Uhum. Então, existe a proximidade da segurança jurídica. Então, se acontece alguma coisa e você trouxe toda essa segurança jurídica de levantamento de certidões, tanto do imóvel, tanto do comprador, quanto do vendedor, e posteriormente ele vier postergar isso, não está aqui. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance, o que eu podia fazer, mas
aquele ônus, não conseguir visualizar diante do relatório judicial, que a gente faz um relatório dessa análise prévia, diante desse relatório, das certidões apresentadas, eu não consegui visualizar. Que isso diminui o risco de você ser responsabilizado. E isso é até um ponto interessante da gente levantar, porque, veja, se nós somos advogados e nós estamos dizendo que a gente que entende do processo jurídico não tem como garantir 100%, você imagine você, entenda, que não conhece as leis se aventurando a fazer uma coisa sem um devido acompanhamento. O que o advogado faz, na verdade, é diminuir o risco da operação. Ele tenta jogar com as regras a favor dele. Mas isso não quer dizer que não apareça, por exemplo, no inventário um filho que ninguém sabia que existia. E é muito provável, às vezes, que aconteça esse tipo de coisa. Mas como é que o advogado vai prever isso? Não tem como prever. Então, assim, o que a gente faz é diminuir o risco da operação, digamos assim, para o corretor ou para as partes que estão envolvidas no processo. Né? Então, exatamente. É tanto que eu estava dando uma olhada nas jurisprudências, o que é que quando a gente fala de jurisprudência, são nos casos resolvidos aqui em Sergipe, né? Certo. De jurisprudência são onde o corretor, ele acabou sendo condenado por falta de transparência na negociação, por falta de atenção na certidão de casamento daquele vendedor, né? Onde deveria o cônjuge ter assinado e não estava assinado. Então, ocorreu a anulação daquela compra e venda. São coisas assim que a gente diz, isso é tão pequeno, tão básico, né? Mas acontece muito. Infelizmente, acontece muito, porque estamos todos sujeitos a erros. Então, essa análise prévia é justamente para tentar trazer essa segurança jurídica o máximo possível, né? Porque aí a gente vai trazer uma listagem do que é que pode acontecer. É prévio, né? Previamente, o que é que pode acontecer. Perfeito. E isso é tão assim... a gente que está ali, né, convivendo com essas coisas, inclusive até, não sei se a doutora pode comentar, um caso sem citar nomes, um caso prático que aconteceu recentemente com a doutora em relação a um corretor que se envolveu na transação. A gente estava almoçando no dia desse aí, sim. A doutora falou, se puder até trazer um exemplo prático, pode ser ou não? Sim, que foi o caso até que a gente estava conversando, foi de um dos casos da falta de transparência do corretor. Uhum. Se você promete uma coisa, você, corretor, tem que trazer a transparência do negócio jurídico, né? Você tem que... Só botar aqui, ó. Para quem estiver lá, estiver ouvindo você direitinho lá. Então, você, corretor, precisa... Não é só aproximar as partes. Eu sou o corretor, eu vou mostrar eu vou mostrar aquele imóvel, né? Não é só isso, não é mostrar só imóvel. Você não pode se preocupar apenas com a venda, mas você tem que se preocupar com o pré e o pós-venda. Sim. Não é só isso. Então, você trazer uma transparência, se você prometer, você compra. Mas o que aconteceu lá no caso? Principalmente se você documentou. Uhum. E o WhatsApp é documento. Aí hoje o corretor, no caso, se comprometeu, não conseguiu entregar? O corretor se comprometeu a financiar o imóvel 100%. A gente sabe que sim, não existe financiamento 100%, né? Se financia 60% até 90% do imóvel. Certo. Então, ele prometeu e acabou que a cliente não conseguia. E a todo momento ele prometeu algo que ele não podia cumprir. Uhum. Ele não foi transparente com aquela pessoa que queria fazer a compra daquele imóvel. Uhum. E isso é o que acontece. E acabou, sim, sendo levado para o judiciário. E como eu falei, existem casos exatamente pela falta da transparência do corretor naquela transação. E ele acaba pagando por uma coisa tão... pagando boba, literalmente, né? Porque ele perdeu a venda. Perdeu a venda e vai responder. E vai responder judicialmente. Então, é informação, né, gente? O que a gente faz aqui é trazer informação para vocês, né? Então, aproveitem esse conteúdo riquíssimo que ela está trazendo aqui para vocês. O papo aqui não é falar do Supremo enquanto plataforma, porque é uma plataforma consolidada no Brasil, mas é trazer gente que possa contribuir com a evolução profissional de vocês, tá?
É uma junção, né? É uma junção sempre. É. Eu digo sempre que é uma Doutora, o mito do inventário caro. Eu queria que a senhora, pelo amor de Deus, que você falasse um pouquinho sobre isso, porque muita gente diz o seguinte, eu não vou fazer um inventário não, porque é caro. Eu escuto isso muito. Muito. Uhum. Mas aí a gente tem é meio que assim, é complexo a pessoa imaginar que é caro, mas você não vai conseguir fazer nada com aquele imóvel se você não fizer um inventário. Então vai terminar ficando mais caro, tendo em vista, como a doutora mesmo falou, que a pessoa faleceu tudo, aí chegou um comprador, fez uma proposta naquele imóvel. Ele não vai conseguir comprar. Então, assim, o que é caro e o que é barato, né? Não vamos falar sobre valores, mas assim, desmistificar um pouco dessa questão do mito do inventário ser caro, porque é um processo obrigatório e você tem que fazer, não tem para onde correr, né? E outra, dentro do processo, queria que você falasse um pouco sobre isso também, se no inventário, além do imóvel, tiver valores, pecúnia, o juiz pode autorizar que seja retirado o valor durante o processo para que seja pago os custos do inventário, ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, e os demais custos que houver. E aí, no final, você não precisa necessariamente, não tenho dinheiro para poder fazer. Às vezes a pessoa até desconhece que pode sacar esse dinheiro durante o processo, não é isso, doutor? Exatamente. Eu digo que o inventário é um bônus. Você estava lá, os seus pais faleceram, os seus avós ou qualquer outra pessoa, ou até mesmo um testamento. Eu digo sempre que é um bônus, você não estava esperando por esse momento. Eu não estou dizendo que é a morte, Sim. Né? Mas é algo que acontece e está na lei, a gente precisa cumprir. Então, eu sempre digo que é um bônus, não é caro. É um bônus, você não estava nem esperando. Perfeito. Você não estava esperando receber aquilo. Se você precisa, não tem para onde correr. Precisa regularizar todos aqueles bens deixados. E como você bem pontuou, nós conseguimos, dentro do inventário, né, através do advogado, fazer uma ação para poder solicitar, se tiver valores a receber, valor em banco, né, que aquele valor seja retirado e pago as custas do inventário. Então, não é que o inventário é caro ou barato. O inventário precisa ser feito. E muitas vezes você pode resolver isso sem nem usar o seu dinheiro. Mas ele não deixou, a pessoa não deixou valores em banco. Mas aquele imóvel, ele pode ser vendido e dentro do processo do inventário a gente pode fazer essa solicitação da venda daquele imóvel para poder pagar essas custas judiciais. Olha aí a informação, tá vendo? Inclusive, vou mencionar meu amigo José Silva, que está nos estúdios aqui, porque ele recentemente fez uma ação de busca de valores. Veja que coisa interessante, né? Às vezes a pessoa falece e a família não sabe o que essa pessoa tinha. Acha que sabe. Que tem aquele valor tudo. Mas às vezes a pessoa tinha um valor a receber, sei lá, de uma poupança que ele fazia que ninguém sabia. Questão de PIS, várias coisas. E é feita uma ação para poder buscar em todo o sistema financeiro o que é que tem vinculado aquela pessoa para aquele CPF, para que a justiça diga, olha, encontrei isso daqui. E em muitos casos, inclusive citando novamente nosso colega, né, de faculdade, José, ele falou que encontrou um valor assim exorbitante na conta de uma cliente que a família não sabia. Ou seja, é o bônus do bônus aí, né? Exatamente. Eu sempre digo que é o bônus, gente. Então, gente, é assim, o inventário é uma coisa essencial, só faz advogado, e você, enquanto corretor, você precisa entender, e eu vou agora entrar em um outro assunto, você precisa entender como é que as coisas funcionam. Eu vou puxar esse gancho desse achado, né? Dessa busca, desse CPF. Eu entrei na parte de inventário por um colega que me chamou para conversar sobre regularização de imóveis e eu acabei entrando nessa parte de regularização de imóveis e de inventário. E me deparei com a finalização do inventário da minha mãe, né, que eu não resolvi por questões pessoais, mas acabei resolvendo a finalização e acabei entrando no inventário dos meus avós e assim sucessivamente. Certo. Aconteceu de um cliente falecer e me procurar para fazer o inventário. E como os meus pais têm tudo muito, a gente conversa muito, a gente sabe de tudo. Então, na minha cabeça, né, na minha cabeça pessoal, toda a família é assim. Mas quando chegou esse cliente, a gente praticamente toda semana descobria um imóvel novo. Toda semana eu recebi uma ligação.
doutora, é porque fulano chegou... Isso, um amigo do falecido chegou lá falando que ele tem um imóvel assim, assado. Nós podemos ir lá saber e buscar no cartório. Sim, quanto mais chegar, melhor para todas as partes, sim, né, que estão envolvidas. Sim. Então, muitas vezes as pessoas não sabem nem o que o falecido tem. Pois é. Aí, veja, à medida que vai descobrindo, digamos, novos imóveis, aí é que entra... Tá, e a situação desse imóvel, como é que tá? Ele tá regular? Volta para o que a gente conversou agora há pouco. Então, veja... A pessoa se depara com uma situação que, primeiro, ela já entendeu que não existe não fazer um inventário, mas o inventário ele vai se desdobrando em outras coisas que, para você poder se movimentar em relação a qualquer coisa, comercialização desse imóvel, qualquer coisa, você vai precisar entender como é que tá. Vai na prefeitura, como é que tá esse registro lá, tem débito de IPTU, vai no registro, porque a maioria das pessoas pensam, a gente vai falar um pouco sobre isso, que tudo se resolve na prefeitura. Quem é leigo? Não é. É no cartório, aonde aquele imóvel está registrado. E aí lá dentro tem um mundo de coisa que se desenrola, que aí é o papel do advogado resolver. Então, assim, quebramos esse mito aí, eu acho. Fica à vontade, viu, doutora? Na água. Pega um pouquinho de água, por gentileza. Então, acho que a gente quebrou esse mito aí do inventário ser caro, principalmente quando vem esse bônus do bônus. Quando tem é bom, né? Mas às vezes pode também não ter o bônus. Aquele inventário ser só para pagar dívidas. Também existe. O ônus. O ônus, exatamente. Mas aqueles bens deixados foi daquela pessoa que faleceu. Então, você precisa regularizar. Você precisa pagar até onde der aquela dívida. Sim. Infelizmente, se ele não deixou o suficiente para sobrar... Perfeito. Agora, vamos entrar em uma outra seara que, teoricamente, se alguém visse esse roteiro e dizer, pô, mas isso não tem a ver com o público que a gente atinge, corretores, imobiliários. Mas tem muito a ver. Doutora, corretor precisa entender de casamento? Não exatamente. Não, mas regime de casamento, como é que o básico do básico ele precisa entender? Precisa. Aí entra em tudo que a gente já falou, né? Que às vezes até a falta de atenção nessa certidão do casamento acaba gerando uma anulação dessa venda. Pois é. Aí, veja, o que é que a gente vê muito na área de família e sucessões, né? Divórcio sem partilha de bens. Isso é problema. Ah, mas está divorciado. Sim, mas fez a partilha do imóvel? Não fez. Você não vai vender. Isso é divórcio, isso é casamento. Você precisa entender o mínimo. Outra coisa que eu anotei aqui. União estável. Está muito em alta, né? Pela praticidade de ser feito, tudo. Aí as pessoas fazem a união estável. Estão lá convivendo e tal. Aí depois de um tempo, separa. Aí faz a dissolução da união estável. E não faz o quê? A partilha de bens. Aí o que é que acontece? Problema no imóvel também. Não é isso? Exatamente. Então, quando o corretor vai atender esse cliente que está vendendo o imóvel, ele precisa entender qual é o contexto. Até o histórico daquele imóvel. Deveria, né? Puxar o histórico para poder saber e tal, tudo. Porque, veja, senão ele termina saindo até como incompetente, né? Para o cliente dele. Como é que você não sabia disso? Né? Não, tem como fazer, o imóvel está escriturado e tudo, tem como financiar. E aí, quando chega na hora do vamos ver, não tem como fazer nada, porque quando bate no cartório, o cara, não tem como resolver, vai precisar fazer tudo isso aqui antes. E tem um prazo, né, doutora? Um trâmite para que as coisas aconteçam e se regularizem, não é isso? Exatamente. Corretor seja inconveniente. Pro bem do seu cliente, né? Para o bem de todos. Seja inconveniente, porque às vezes o corretor não quer perguntar. Você é casado? Mas... não, sou solteiro. Mas é um solteiro que vive em união estável? Né? É um solteiro que divorciou, porque ele pode dizer que não, ele não precisa dizer que ele é divorciado, né? Às vezes ele não quer dizer, que fica chato, às vezes uma palavra até um pouco pesada, divorciado. Não quer dizer que eu sou solteiro. Para que eu vou dizer que eu sou divorciado? Né? Mas me desculpa a intromissão, é o solteiro que é separado, divorciado, como é? Seja sim inconveniente, um pouco inconveniente, para trazer um pouco da segurança, para trazer essa segurança para aquela transação. Né? Porque se o divórcio ele não foi averbado ainda, e chega lá na frente
E esse vendedor, ele traz esse imóvel para você corretor, e não teve essa partilha de bens, pode ter certeza que vai ter uma anulação aí. Eu tô dando um pouco de risada, porque só no Brasil a gente tem negócio de separado de fato, mas não tem separado de direito, né? É só aqui que a gente tem esses enjambros, mas a gente tem muito isso. Aquela famosa história do o cara saiu para comprar cigarro, não voltou mais, né? E tipo assim, o cara, ele é casado no papel e separou da mulher, mas ele não separou de corpos, né? Mas ele não separou lá como fez o processo como deveria ser feito. Aí depois de 10 anos, ele já está convivendo com a outra pessoa, aí o imóvel que ele tinha na época que ele estava casado com essa mulher agora vai ser vendido. Sim, e aí, como é que se resolve isso? Precisa buscar. Entendeu? Então, assim... É bem conveniente para ambas as partes, né? Essa situação, outra situação. Casou em regime de universal de bens. Aí, veja, receberam uma herança durante esse processo do casamento, né? Estavam casados ainda, tal. Aí a herança vai lá e incorpora, né? O patrimônio deles e tal. Aí daquilo, ou constituiu uma outra coisa, enfim. Aí depois de alguns anos foi lá e se separou. Só que não fez a partilha. E na época era comunhão universal. Fica como essa história? Então, assim, a gente pode ficar aqui mostrando situações que o corretor ele precisa de ter essa atenção. Se ele não tem o tempo, como a gente falou, aí ele tem uma parceria com alguém que entende, que possa assessorá-lo para poder lhe dizer o seguinte: olha, eu fiz uma busca aqui, um raio-x e aqui, para a gente ter uma segurança jurídica. Inclusive, o corretor deveria incorporar esse trabalho dele, o trabalho jurídico, dentro do trabalho dele. Né? Mas o meu cliente não paga. Eu acho que você talvez não esteja sabendo vender aquilo. Porque se você mostrar o risco da operação para o cliente, ele não vai querer entrar num negócio desse. Então, é melhor ele pagar para que ele possa entrar, pelo menos assim, com risco mitigado, do que ele entrar num negócio escuro que pode dar problema depois, não é isso? Exatamente. E lembrando que a compra, né, de um imóvel, nós não estamos falando de R$200. Nós estamos falando, geralmente, de 150 mil para cima. Esse comprador, ele vai querer entrar nesse negócio, dispor de 150 mil, independente de como ele vai pagar, seja ele à vista, seja ele financiado, seja um empréstimo que essa pessoa vai tomar. Mas é um valor considerável. Então, por que não oferecer esse trabalho, né? Essa união desse trabalho com essa brevidade, e trazer essa segurança para a pessoa que está comprando e a pessoa que está vendendo. É fundamental. Não é nenhuma questão de, digamos assim, seria bom ter. Na verdade, é essencial. É essencial. Que tenha, né? Exatamente. Como você falou, se esse divórcio ele não tiver lá averbado, eu te trago eles problemas que isso pode ocasionar, né? Com certeza. Vamos falar agora de doação. Tem quanto tempo de programa, pessoal? Jóia. Vamos falar agora de doação, porque a gente vê muitos casos aonde... mas meu pai doou isso aqui para mim e tal. E aí, eu queria que a doutora falasse um pouco sobre isso. Doações que não estão documentadas. Como é que isso, principalmente envolvendo o imóvel, como é que isso pode virar um problema depois? Para acontecer a doação, ela precisa ser documentada. Não existe doação? Não existe doação. De boca para você provar, meu amor, é um pouco difícil. Então, a doação até mesmo porque tem o pagamento do imposto dentro da doação. E quando você recebe por doação algo de alguém, algum imóvel de alguém, lembrando que quando você traz para o inventário, aquela parte ela precisa ser, que a gente fala de colação. Você tem que trazer aquela parte da doação porque é como se fosse uma... Essa é a palavra. Mas vá, continue. É como se fosse uma antecipação de herança. Certo. É como se fosse, não, é uma antecipação de herança. Né? É o que a gente chama de colação. Você precisa apresentar isso dentro do inventário quando isso acontece.
Porque a antecipação de herança, como eu já falei, porque a pessoa só pode dispor da sua parte 50%. 50% dos seus bens disponíveis, aquela pessoa ela pode fazer o que quiser. Entendi. Se ela quiser até rasgar, ela pode. Entendi. Dar para uma instituição de caridade, ela pode. Certo. Então, se dentro daquela doação tiver for a mais do que aquele 50%, então vai voltar para a legítima. Entendi. Então, assim, papai disse que era não sei o quê, Não, que era papai meu. disse, então, tá? papai disse. Então, papai, vamos lá pagar o imposto, né, junto com aquele filho, porque não tem nada demais. Se o pai quer fazer uma doação para um outro filho, Sim, não tem nada demais. sim. Mas ele precisa seguir o trâmite como... Precisa seguir o trâmite até mesmo para futuramente não dar briga, né? Que acontece muito, que né? Acontece muito. E o que eu falo também da individualização do contrato. Certo. Dentro daquela doação, aquele pai pode colocar cláusulas diversas. Condições, né? Condições Vou diversas, doar, mas é para uso termos e fruto. Exatamente. Né? Ele pode colocar Você condições não pode para aquele vender, filho. não é isso? Já que, eu tenho um filho que esse filho eu sei que vai me dar trabalho. Se acontecer algo, se eu falecer, os irmãos vão deixar à toa, né? Porque às vezes tem aquele filho que é um usuário Sim. ou qualquer outra coisa. Sim, sim. E que o pai já vê que ele vai dar trabalho e quer deixar uma segurança para aquele filho. Certo. Então, aquele pai pode sim doar, pagando o imposto, doar, fazer algumas cláusulas O pai está específicas, o pai né? tá protegendo o filho dele mesmo, né? Exatamente. Eu entendi. E faz muito sentido, né? Porque aí a gente tá falando o seguinte, né? Se deixar para poder fazer o inventário quando eu falecer, ele vai pegar e, digamos assim, vai torrar o patrimônio. Vai torrar o patrimônio. Então eu vou fazer uma doação, mas eu vou colocar aqui algumas condições para ele, né? Condições que ele só receba na minha morte, ou que ele possa usar, né, e só dispor depois que eu falecer. Entendi. Entre N situações que cada caso é um caso. Precisa ser conversado e sempre entender qual é o objetivo daquela pessoa. Sempre. Qual é o seu objetivo? O que é que você quer com aquilo? Com essa doação ou com aquele contrato realmente de compra e venda também. Qual é o seu objetivo? Porque às vezes também o corretor ele não conversa com aquela pessoa que está comprando e aquele comprador, ele é um investidor. E você oferece um imóvel, vamos dizer, um apartamento, que ele não pode ser no Airbnb. Sim. Então, se ele não vai usar como moradia e sim como investimento e você não traz essas nuances para ele, ele pode sim entrar com uma ação para anular aquela venda, porque ele te passou isso. Entendi. Então, esse conversar e essa transparência é sempre muito importante. Ser transparente e entender sempre a condição de todas as partes. Maravilha. Eu falei a você que o tempo passava rápido aqui. A gente já está indo para o final do programa, mas eu quero antes deixar, já que a gente falou tanto aqui, do corretor precisa ter atenção. Ele precisa pelo menos saber o básico do básico. Elencar aqui algumas coisas, a gente vai colocar aqui alguns tópicos que ele consiga pegar na prática e levar para o dia a dia, para que ele possa, digamos assim, se ele não tiver uma parceria com algum advogado, mas que ele pensa, pelo menos assim, saiba o mínimo do mínimo do mínimo. Então vamos lá, a gente vai fazer um bate-bola aqui, tá? Primeira coisa, a nível de certidões. Vai vender, entrou num processo para poder pegar um imóvel. O cliente quer vender o imóvel dele. Corretor, estou querendo vender meu imóvel. Beleza. Ele vai entrar primeiro para poder saber a vida daquele imóvel. Então ele tem que ir no cartório, saber pegar a matrícula, se o imóvel tiver registro, né? Tem isso também. Primeiro ele tem que saber, vamos lá, premissa, né? Saber se o imóvel é registrado. Porque se não for registrado, ele não consegue financiar. Até aí eu acho que o corretor sabe. Esse aí é o básico do básico, né? Ok, tá registrado. Opa, pode financiar e tal, legal. Qual é a vida desse imóvel? Ele precisa de ter a matrícula atualizada desse imóvel para poder puxar o histórico daquele imóvel. Puxar uma certidão, ele vai no cartório e ele consegue essa certidão. Correto, doutora? Correto. Primeiro ponto seria isso. Certidão inteiro TO também. Né? Então ele já sabe ali, poxa, a vida do imóvel. E outra coisa, até para que ele possa se mostrar para o cliente dele um profissional.
entendeu? A certidão do imóvel aqui e tal. Legal. Aí agora vamos falar sobre o proprietário, o dono do imóvel que está vendendo. Você precisa saber quais são as certidões que você vai buscar desse cara. Bom, eu recomendaria, não sei se a doutora concorda, mas assim, primeiro, busca no Tribunal de Justiça. Certidões judiciais. Certidões. Ônus, protestos. A vida desse cara, você precisa entender como é que tá, até para você poder saber. Exemplo, assim... Trabalhistas. Que ocorre de rodo. O cara tá com a execução judicial e tá tentando vender um imóvel para poder fraudar a execução. Você precisa saber disso. Porque se ele estiver fraudando a execução e você vender um imóvel, esse negócio vai ser desfeito depois. Porque a pessoa vai judicializar, na verdade, já está judicializado e quem comprou vai se dar mal. Aí depois, quem comprou vai tentar reaver esse direito. Mas, doutora, a senhora há de convir comigo que se o cara já está fazendo isso, agora, depois, para você poder receber alguma coisa dele, vai ser difícil. É mais difícil. Não é? Muito difícil. Então, as certidões do proprietário, certo? Sim. Depois das certidões do proprietário, você tem que saber se ele é casado para puxar essas mesmas certidões do cônjuge. Não é isso, Exatamente. doutora? Vai saber a vida desse cônjuge para poder ver se um processo... Porque às vezes o cara pode estar colocando coisa no nome do cônjuge, sofrendo meio mundo de processo, e isso vai dar problema nessa transação imobiliária também. E essas certidões, você tira tudo pela internet. Você vai tirando e vai anexando na pasta daquele imóvel para que você vá se reformar. O advogado faz tudo isso. Exatamente. Mas e tem que saber entender as certidões, né? A certidão está negativa, então tá tudo certo, mas você tem que entender cada certidão dessa. Perfeito. Aqui a gente está dando, assim, né? É óbvio porque, poxa, a gente faz isso, né? 5 anos de faculdade de Direito, mais exame da ordem, mais todos os cursos, livros e todas as coisas que a gente faz no dia a dia, mas aqui a gente está tentando, assim, passar simplificado para você que está nos assistindo, tá? Que ninguém passa pra gente assim, nunca passou, né, doutora? Legal. Puxei a vida do dono, do proprietário, puxei a vida do cônjuge. Aí vamos lá. E esse cara, ele faz o quê? Ele é concursado? Ele é funcionário CLT, CLTista? Ou ele é empresário? Porque aí agora vai entrar naquelas nuances que a doutora acabou de pontuar. É empresário. Que tipo de coisa pode acontecer na empresa desse cara, doutora, que pode influenciar no imóvel? Trabalhista, protestos. Dívida trabalhistas, protestos, execuções por conta de dívida trabalhista. Exato. Não é isso? Outros processos também, né? Que a empresa venha responder e vai entrar dentro dos bens dele. Exato. Aí você precisa pegar o quê? O CNPJ da empresa dele. Você precisa consultar essa empresa. Você precisa ir no site do Tribunal da Justiça do Trabalho para tirar essas certidões também, para que você possa entender, a empresa do cara tá bacana, não tem nada e tal. Isso você vai... Quando ela falou sobre diminuir o risco e a gente não garantir 100%, é exatamente isso que a gente está falando aqui. Você está puxando a vida dessa pessoa. Até para que você possa chegar pro comprador e dizer assim, olha, o proprietário aqui, a vida dele tá tudo ok e tal. Veja, você termina prestando um serviço, na verdade, para os dois lados. Sim. Porque o proprietário pode até estar com um problema que ele nem saiba. A verdade é essa. Exatamente. Não é? E você está se resguardando, né? Está prestando serviço para os dois lados, mas também é a sua segurança como corretor. Uhum. Né? É o seu nome também. Né? Como é bom você comprar com um corretor que você sinta segurança. Perfeito. Que foi até aquele caso que a gente comentou. Doutora, eu não quero mais porque eu não estou sentindo mais segurança nesse corretor. Ele me prometeu uma coisa e chegou num desgaste, num nível emocional de desgaste tão grande que não tinha mais jeito naquela transação. Então, é justamente isso. De você trazer essa segurança, não também para ambas as partes, mas para você como profissional. Perfeito. E aí, eu acho que a doutora vai concordar também em puxar a certidão de quem está comprando o imóvel. Ele vai conseguir, né? Ele vai conseguir manter aquela dívida. Né? Como a gente falou, não estamos falando de pouco dinheiro, mas muitas vezes de um investimento que aquela pessoa guardou. E ele vai conseguir honrar? Ele tem capital suficiente para conseguir honrar aquele financiamento, aquele empréstimo? Pois é.
E aí, só para botar uma cereja no bolo, assim, aumentar um pouco o nível de complexidade para quem está nos assistindo, para a doutora não, que eu sei que ela resolve isso com as mãos nas costas. Mas, tudo isso que nós estamos falando aqui, até então, está na área civil, ou seja, um processo na pessoa física dele e tal, nas empresas dele, trabalhista. Mas você precisa saber a vida penal desse cara também. Também. Porque ele pode estar com problemas. Aí a gente entra agora numa outra área que é golpes, que a gente vê um bocado. A gente vê golpe de falso corretor. Tá aí, direto. Golpe de falso corretor, golpe de falsa imobiliária, entendeu? Acontece o tempo todo. E aí, aquele cara que tá vendendo aquele imóvel, ele é o dono mesmo do imóvel? É o nome dele que tá lá registrado na matrícula de fato? Exato. Esse cara já respondeu criminalmente por alguma coisa? E aí, onde é que você vai buscar essa informação? Vai buscar uma certidão também, uma certidão específica para saber isso. Então, o Due Diligence, em resumo, a gente deu um conteúdo aqui que, assim, muito curso aí de direito imobiliário não fala isso aqui que a gente tá falando. Mastigado para você, entendeu? Então, assim, anote, crie faça um mapa, um bloco de notas assim, entendi, eu tenho que pegar a certidão disso, tenho que pegar a certidão disso, pegar a certidão daquilo outro, tenho que entender o que é que aquelas certidões dizem, onde é que eu pego essas certidões, porque você vai conseguir agregar na sua prestação de serviço enquanto corretor de imóveis, vai dar uma segurança maior para o seu cliente e vai naturalmente, se destacar, porque dificilmente algum corretor faz isso, né? E se tiver dificuldade, vai procurar uma assessoria jurídica. Exatamente, né? Estamos aqui para isso. Pessoal, quanto tempo aí de gravação? Legal. Então, doutora, caminhando aqui, né, para o fechamento do nosso programa, já passaram 50 minutos, viu, doutora? A gente nesse bate-papo aqui. Ele disse. Eu queria que você falasse para o corretor, para a nossa audiência, o corretor, gestor de imóveis, que aqui a gente sempre falou sobre, o papo todo girou em torno de inventário, partilha, a importância dele ter certidões, mas assim, o direito imobiliário, ele é enorme. Então, veja, a gente tem problemas em compra de empreendimento, que às vezes a construtora não entregou o imóvel, aí é uma outra seara. Aqui a gente está falando de um imóvel que está em construção para ser entregue e não foi, que é uma atuação no direito imobiliário também. A gente está falando sobre loteamento, que às vezes tem problema também em lotes. Então, assim, fale para eles assim, eles não têm a obrigação de saber de tudo. Para a gente, juristas, é complicado. A gente está estudando todo santo dia. Mas ele entender e buscar uma assessoria especializada, ele tem que mostrar para o cliente dele que isso não é um custo. Na verdade, ele está se cercando de boas pessoas, pessoas competentes, para poder mostrar para o cliente dele, olha, eu tô 100% não é garantido, mas assim, o máximo que a gente pode fazer, eu estou te entregando aqui. E às vezes, a depender do valor do imóvel, possa ser que essa consultoria jurídica represente, sei lá, 2% do valor do imóvel, 1%, não sei, entendeu? Mas, e se o cliente perder naquela transação, quanto é que ele vai perder? Então, quando você bota isso na balança, o corretor numa transação imobiliária ele ganha 5%, né? Pô, e o advogado que vai fazer a transação, que vai ganhar muito provavelmente menos do que esses 5%, mas vai dar toda a segurança para o processo. Então, eu queria que você falasse sobre esse vasto mundo do direito imobiliário e a necessidade, sim, desses tipos de profissionais terem um acompanhamento jurídico para que possa ter segurança no seu trabalho, na sua operação. Sim. Então, nós falamos muito do corretor, né? Não é só o corretor, mas aquela imobiliária, aquela construtora, ela também responde se alguma coisa acontecer. Sim. Né? Aquele projeto na planta, quando a pessoa for comprar, ela também precisa de uma due diligência. Sim. É importante também saber como é que anda aquela empresa, né? Qual foi o valor qual o custo naquele empreendimento que aquela construtora lançou. Uhum. Então, é importante até mesmo para saber se aquela construtora ela vai conseguir realmente entregar aquele imóvel. Perfeito. Que é o que acontece muito de
atrasarem, de não entregar, De falir. de falir, exatamente o que acontece muito, porque as pessoas, elas não querem, eu já vou gastar com a compra daquele imóvel tantos R$1.000. Por que eu vou gastar ainda pagando o corretor ou pagando o advogado? Mas veja, se você for olhar o montante do que você vai gastar relacionado a isso e relacionado àquele bem que você quer comprar, isso é quase insignificante. Praticamente. E sobre esse ponto das construtoras, a gente tem inúmeros casos, não precisa a gente citar nomes aqui, mas construtoras que quebraram, inclusive no estado de Sergipe e em outros estados também, né? Problema com fundo imobiliário. Tem imóveis aí que eu conheço que fizeram um fundo imobiliário, juntaram e o que foi que aconteceu? Deu errado o fundo imobiliário, não construíram o prédio, não entregaram e quem estava lá dentro se prejudicou. Então, foi muito bom a doutora levantar isso. E acabou investindo, né? Porque começou a pagar. Sim, foi muito bom a doutora levantar isso. Por quê? Porque é uma outra frente de trabalho no direito imobiliário onde você vai tentar proteger esse cliente frente a uma construtora que talvez não seja tão sólida assim, que talvez não tenha a capacidade de execução daquela obra. E aí a ideia é sinalizar para o cliente, olha, pode acontecer isso daqui. Agora, o risco é dele. Eu lhe avisei, né? Exato. Tá aqui. Mas, assim, frente ao montante de dinheiro, que a senhora, você falou milhares, dezenas de milhares, mas é milhões, viu? A depender do imóvel, não é isso? Eu tô colocando por baixo, né? Sendo boazinha. Pois é. Doutora, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa. Queria que você, nessa câmera aqui, mandasse um recado, um agradecimento. Aí agora eu tô falando não só para corretores, mas para pessoas que você tem admiração, carinho, respeito, familiares, colegas, tudo, para você dar o seu recado final para nossa audiência também nessa câmera aqui. Então, agradeço, né, o convite de Dr. Ives. Muito obrigada, né, pela abertura nesse podcast. Agradeço a equipe toda, que vocês não conseguem visualizar, mas tem uma equipe aqui, ó, excelente, tá? O nosso amigo Dr. José também tá aqui acompanhando o nosso podcast, né? Sou fã de coração desses doutores. Né? Obrigada por essa abertura mesmo e me colocar à disposição aqui de vocês para assessorar sempre corretor, imobiliária, construtora. Estou à disposição para ajudá-los a mitigar cada vez mais todos os processos que envolvam vocês, né? Pronto. Eu, assim, quero agradecer a sua presença aqui. Eu gosto muito de falar sobre raízes, né? Nós nos conhecemos em, sei lá, acho que 2016, quando eu comecei a faculdade de Direito. Terminamos a faculdade e a amizade ficou, né? Trouxe você porque acredito no seu trabalho, acredito na sua competência. Não estaria colocando você aqui se não acreditasse nisso. Obrigada. Né? E acho que você pontuou muita coisa aqui importante que vai ajudar as pessoas, ainda que se elas não vierem a te contratar, porque a ideia aqui foi trazer conteúdo, né? Exatamente. E se puderem também, a doutora está aqui, mas assim, você ajudou muito, pode ter certeza disso, pessoas que estão assistindo esse programa. Então, em meu nome, em nome da minha equipe inteira, muito obrigado. Para mim, para a gente, foi uma honra ter você aqui, tá bom? Obrigada a vocês, obrigada ao Supremo por esse momento. Legal. E para vocês que acompanharam até aqui, quero deixar o meu muito obrigado também. Pedir que você curta, comente e compartilhe esse programa para que outras pessoas possam ver também. Um grande abraço e até a nossa próxima edição do nosso podcast.